Há um tempo atrás eu até postei, assim que eu saí do consultório da clínica médica, contando pra vocês uma particularidade, até intimidade minha, né? Eu falei de reposição hormonal, falei de um chipzinho. Então a gente hoje vai entender mais o que é isso, entender mais sobre reposição hormonal, que na verdade a gente talvez precise fazer. A partir dos 35 anos, a gente começa a ter uma queda lenta, gradual dos níveis de hormônios, né? E aí chega a menopausa. Então hoje a gente vai aprender sobre essas transformações do corpo e ver o que é que a gente pode fazer para ter mais saúde e mais qualidade de vida. Eu recebo aqui ele que é meu médico, meu amigo, ginecologista, obstetra, um médico sério que não cansa de estudar para poder oferecer o melhor em medicina para todas as suas pacientes. Ele é diretor da clínica Gênesis, da Matias Medical Group, ginecologista obstetra, Dr. Alessio Calil Matias. Seja muito bem-vindo, viu? Prazer estar aqui com você. Olha, eu tô muito contente com esse assunto, porque esse é um assunto que eu respondo todos os dias no meu Instagram. Muita gente pergunta, desde o dia que eu postei lá, que eu tinha colocado o implante hormonal, as pessoas querem saber, querem tirar suas dúvidas, né? Então, vamos tentar explicar o que é esse implante hormonal. Então, o implante hormonal é como qualquer outro método hormonal e, como a gente sempre diz, a paciente ela precisa procurar o seu médico, fazer os exames, até para ver se ela pode e se ela precisa colocar o implante ou qualquer outro método hormonal. É que hoje, assim, a comodidade, a praticidade do método de implante ficou uma coisa muito mais fácil para a vida, para o dia a dia, para as mulheres que trabalham, que têm a vida atribulada e a facilidade de não precisar ficar tomando, às vezes, um método por via oral, ou injetável, etc. Né? Perfeito. Eu disse ainda há pouco que os nossos hormônios começam a cair aos 35 anos de idade, é isso? Perfeito, é isso mesmo. E a reposição hormonal, ela é necessária? Sim, a reposição hormonal ela é super importante para quem tem a queda, né? Então, nós vamos falar, é necessária? Precisamos muito avaliar o paciente, né? Agora, tem vários quadros de fogachos, de calores, pacientes que começam a ganhar peso, né? Dores de uma forma geral, a parte óssea, a osteoporose, que pode começar a acontecer pela queda de hormônios. Então, ela é super importante. Agora, precisa ver qual o hormônio que tem que ser colocado, porque a gente não pode generalizar, né? O grande problema todo é que a turma, às vezes, tem colocado hormônios e as mulheres querem coisa muito mais rápida, imediatista, e não é bem assim. A nossa equipe, inclusive, foi para as ruas para tentar entender o que as mulheres pensam sobre reposição hormonal, se elas fazem, se elas não fazem. A gente vai conferir agora, pode rodar. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. A reposição hormonal já foi um grande tabu, mas será que continua sendo? Nós viemos até as ruas para saber se as mulheres já tratam esse assunto com naturalidade. Já fez a reposição hormonal? Já. Eu fiz até os meus 33 anos. Aí, quando chegou na idade de 33 anos, eu passei no ginecologista e ele suspendeu. Porque ele falou que era uma coisa que poderia me fazer mal lá na frente. E por que a senhora fez tão nova? Porque eu tive a menopausa precoce. Eu entrei na menopausa com 25 anos. Nenhum médico aconselhou, ninguém me falou nada. Falou só que eu estava estressada e acabou-se. Eu não precisei. Não, graças a Deus, fui tranquila a minha menopausa. Eu estava tendo muito sangramento, mais do que o costume. E eu ainda não estou na fase de pré-menopausa. Aí o ginecologista achou melhor a gente fazer isso para diminuir um pouco o fluxo e eu me sentir melhor. O que você sentia antes da reposição hormonal? Olha, muita dor, muita canseira, né? Depois que eu fiz, não sinto mais. Renovou. Como que você se sentia e como você está se sentindo? Estou melhor, apesar, né, eu tinha desconforto da menstruação. Eu senti que a gente incha um pouco, né, engorda um pouco. Mas isso é um processo rápido, daqui a pouco já
normaliza, mas estou bem melhor. A princípio, sim, né? Eu fui ler bastante sobre casos, né? Aí, depois, agora que o médico suspendeu, eu fiquei tranquila. Mas eu fiquei um pouco apreensiva. Fiquei assim, meio receosa que poderia me dar problemas lá na frente. Eu recomendo para todos que precisar fazer, né? Que é ótimo. É sempre bom procurar um médico. É sempre bom estar com a nossa saúde em dias. Muito bem, a turma quer mais informações, algumas já sabem, né, e outras precisam saber. Primeiro passo, quando a gente começa a sentir esses desconfortos da menopausa. Sempre procurar um médico, né, de preferência um especialista mesmo na área, que entenda de hormônios, né, procurar fazer todos os exames, é importante, dependendo da idade da paciente, uma mamografia, uma ultrassonografia de mamas, de órgãos pélvicos também, útero, ovário, a parte hormonal, óbvio, né? E junto a isso também toda a parte de metabolismo, parte bioquímica, fazer uma avaliação boa. Através dessa avaliação, a gente consegue dar um suporte ideal para o paciente. Em tudo na medicina eu percebo que tem o lado bom e o lado ruim, né? E às vezes algumas amigas perguntam, poxa, mas reposição hormonal não tem risco? Agora, a falta de reposição hormonal também oferece riscos, né? Que riscos que a menopausa traz para as mulheres? Também. É o que eu falo, né? Tem várias linhas de condutas médicas e várias pacientes também, né? Então, respeitar o individualismo de cada um. Tem médico, por exemplo, que é contra o hormônio, né? Eu já sou uma linha que eu sou a favor dos hormônios. Eu acho que tudo é baseado em evidências e realmente em fatos, em exames, etc. É óbvio que se você tem um quadro clínico, tem um sintoma importante, né? Você percebe que a paciente está começando às vezes a ficar irritada, com falta de lubrificação vaginal, às vezes dores de cabeça, dores no corpo, problema ósseo, como eu falei no início. São pacientes que nós devemos recorrer à reposição. Com um certo cuidado, sabemos que o hormônio também ele pode ir lá para a linha do câncer, né? E eu acho que assim, o que falta muito às vezes é a pesquisa de um hormônio chamado estrona, que é um hormônio super importante. Hoje as mulheres tomam muita pílula anticoncepcional, que não deixa de ser um hormônio. E por isso você tem cada vez mais mulheres jovens com câncer, porque elas utilizam a pílula, mas não fazem o controle que deveria fazer. Muitas deixam de ir ao consultório, muitas usam o método anticoncepcional porque a amiga orientou, né? E nós estamos falando de hormônio, né? Em idade precoce, tem gente com 14, 15 anos tomando. Ou seja, tem que sempre pesquisar, um médico tem que te avaliar, tem que fazer exames. E aqui a gente tem alguns exemplos de reposição hormonal. Reposição hormonal, de uma forma geral, né? Nós temos desde da reposição por via oral, né? Que são as pílulas diárias. E são métodos assim, que muitas vezes são reposição, muitas vezes eles acabam funcionando como contracepção. Tá. Alguns até ajudando na parte com relação à diminuição de endometriose, de nódulo de mama, de mioma, né? Não é que desaparece, mas eles ajudam a diminuir no controle. Tá. Né? Esse aqui é o método, o NuvaRing, que é um método de anel vaginal, né? Que hoje eles lançaram até um aplicadorzinho, né? Que a paciente ela pode ela mesma colocar. Então ela introduz e aplica na vagina e libera ele lá. Isso e troca. É um contraceptivo ou é uma reposição hormonal? É um contraceptivo. Esse é um contraceptivo. Esse não tem hormônio? Tem hormônio. Ele tem hormônio. É que tem gente que às vezes acaba utilizando desses métodos como reposição. Não acho o mais conveniente. Tá. Mas tem médico que acaba fazendo a reposição com o próprio anticoncepcional, né? Porque hoje eles são de baixas dosagens, diferente de antigamente, que eram hormônios de alta dosagem. Esse que é legal da medicina, ela vai evoluindo e a gente vai tendo aí possibilidades através da tecnologia mesmo. Exatamente. Isso aqui é um DIU, né? Isso aqui é um DIU com hormônio, tá? É o Mirena, que normalmente a gente acaba colocando por via vaginal, introduz dentro do útero e ele fica aqui dentro. E ele fica dessa forma lá dentro do útero. Ele contém hormônio, dura 5 anos, né? E também é um excelente método
ele é a base de progesterona. Ele bloqueia a menstruação e tem uma contracepção por 5 anos. E ele também ajuda nessa parte da menopausa, não? Também ajuda. Na realidade, eu não trouxe um quadro que é bem bacana, que é sobre reposição hormonal, porque os hormônios, ele vem desde a linha lá da vitamina D, colesterol e distribui para todos os hormônios. E quando eu falei dessa estrona, é porque todos os métodos, eles se degradam, todos os hormônios se degradam nessa estrona, que é a via do câncer mesmo. Então você tem que fazer um bloqueio dessa via. E todos eles, de uma forma mais intensa ou menos intensa, pode chegar a elevar essa estrona. Né? Ok. Esse menos, né? A base de progesterona. Aí nós temos aqui os strip orais. Strip oral? Strip oral, como é que abre isso aqui? Deixa eu ver. Conseguiu? Aí. O strip oral é o plastiquinho. seguinte, é um papelzinho que ele é absorvido na mucosa bucal. Então hoje é uma coisa mais nova que as farmácias de manipulação têm feito alguns Que hormônios. também é uma reposição, aí também é hormônio. Hormonal, e assim, estão iniciando estudos evidenciando que ele também pode servir como método contraceptivo. Olha, também aqui dá para colocar várias coisas, né? Vitaminas, etc. Isso é um hormônio. Muito interessante. É um método Tem o mais gelzinho, novo. né, que a gente já mostrou Tem o aqui gel, no programa, que eu acabei você vai passar na trazendo, pele. que você passa. Tem o adesivo, que é Os adesivos já são mais antigos, né? Eu me lembro que a minha mãe, na época dela, já fazia reposição hormonal com adesivo. Os adesivos, eles são... Aqui é um adesivo que se coloca na pele, né? Esse aqui vende em farmácia normal. E também vai liberando E também tem hormônio. os PETs também manipulados, que liberam o hormônio. E o chipzinho, que é aquele que eu comecei falando pra vocês, que despertou O curiosidade, chipzinho é né? esse aqui que a gente acaba utilizando vou até abrir aqui. Na verdade, isso é um aplicador, né? Isso é o aplicador. O chip, ele vem... É um negócio que ele entra aqui dentro, um bastãozinho de silicone com o hormônio dentro e você faz a colocação, introduz na nádega, no subcutâneo e faz a colocação dele. Eu nunca nem tinha visto isso, ainda Né? bem. E na verdade não dói nada e ele é E flexível, tem você um nem método sente também que tem, tá, gente? o método do braço, né? Do implante. Aqui tem os 2 aplicadores, esse é o mais moderno. Né? Trouxe esse porque aquele já foi utilizado, mas você coloca no braço e introduz isso aqui. Tá, e deixa lá, também é o mais solta flexível. Ele e deixa lá. Ele Também fica dentro do braço, também. você não percebe. Então, tem vários métodos. Muito bom. Aí você vai conversar com o teu médico e ele vai te dizer qual é o melhor método no seu caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E qual é o intuito? Se é anticoncepção, se é bloqueio da menstruação, se é para reposição hormonal por causa de menopausa. Bom, né? eu sei que já tem um monte de dúvidas, mas eu ainda vou deixar você que está em casa mandar sua pergunta no 11 9 50 45 18 40. A Osmagna Rafaela, ela é de Porto do Mangue, lá no Rio Grande do Norte. Ela fala, boa tarde, mulheres fumantes podem fazer reposição hormonal? Boa tarde, Osmagda. Normalmente não. As mulheres fumantes, elas realmente têm que tomar muito cuidado porque acaba dando uma alteração vascular e isso pode aumentar o risco de trombose. Uau, tá vendo, gente? Tem que parar de fumar, na verdade, para com esse negócio de cigarro. A Zuleide mora em Paulo Afonso, na Bahia. Ela diz, entrei na menopausa e não tenho sintoma nenhum. É normal? Eu nunca usei hormônio nem anticoncepcional. Sim, Zuleide, é normal. É o que eu falo para todo mundo. Se você não tem sintoma, não tem quadro clínico, você precisa fazer os exames. Isso não quer dizer que, às vezes, uma certa reposição não vai te beneficiar no futuro, com relação ao seu peso, à sua parte óssea e tudo que nós falamos no início do programa. Ok. A Regina Martins, ela diz, tenho 52 anos de idade, estou na menopausa já faz 12 anos. O médico não aconselhou a reposição, dizendo que eu ficaria gorda e peluda. Isso é real? Regina, na realidade é o seguinte, cada caso é um caso. O seu médico, para ter falado isso, ele deve ter feito algum exame para evidenciar algumas coisas. Mas com relação a pelos e a obesidade, não, eu acho que dá para você melhorar muitas vezes com a reposição de hormônio.
Precisaria ver se você realmente teria condições de fazer a reposição. Tá joia. Edileuza, ela diz, boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida. Depois dos meus 35 anos, estou tendo muita dor de cabeça e dor nas costas. Teve um aumento menstrual, isso tem a ver com hormônio? Dor, eu não entendi direito. Ela está tendo muita dor de cabeça e dores nas costas. Após o... ela diz assim, depois dos meus 35 anos, comecei a ter muita dor de cabeça e dores nas costas. E tive também um aumento menstrual. Isso tem a ver com hormônio? Normalmente sim. Como nós falamos, a queda hormonal, ela acaba favorecendo algumas irregularidades menstruais. De qualquer forma, é importante fazer um ultrassom para verificar se não tem um pólipo, se não tem um mioma, que são coisas que podem levar a um quadro de sangramento mais abundante. Né? A Adriana, ela diz, tenho 44 anos. Ultimamente, meu ciclo está vindo só um borrão em vez de um fluxo. Isso pode ser a chegada da menopausa? Com certeza. A menopausa, normalmente, ela ocorre entre os 45 e 50 anos de idade, na grande maioria das vezes. Essa é uma idade que começa a ter alterações. É importante consultar o médico e verificar as dosagens hormonais e os exames em gerais. Com 44 anos seria considerado uma menopausa precoce? Não. Já entra como normal? Já entra como normal. Menopausa precoce, assim, 38 para baixo já é uma menopausa precoce. Ok. A Rosângela Monteiro, ela diz, tenho 49 anos e eu tirei útero faz 10 anos. Estou na menopausa, sentindo aquelas ondas de calor, pele seca. Fui no médico, ele me passou estrogênio conjugado, mas estou sentindo muita dor nas mamas. É normal? Então, na realidade, você precisa... provavelmente deve ter feito todos os exames antes dele estar passando algum hormônio para você. Se está com dor, continua com dor, é importante ver se este hormônio não está causando essa dor. Então, tem os dois lados. Tem o lado da reposição, que é importante para corrigir sintomas, quadro clínico, e tem o lado também das pacientes que começam a utilizar o hormônio e começam a ter alguns efeitos colaterais que aí é bom sempre estar verificando e provavelmente bloqueando aí trocando de hormônio, fazendo alguma outra forma de tratamento. Perfeito. Ainda tem muitas perguntas, você vai ter que voltar outras vezes, doutor Alessio, porque a gente precisa atender aqui as nossas telespectadoras, né? Perfeito. Mas foi muito bom aprender um pouquinho, falar um pouco sobre reposição hormonal. E eu fico contente de poder trazer alguém que possa falar sobre esse assunto, né? Já que eu levantei a lebre falando que eu faço a reposição hormonal, é bom que alguém possa esclarecer com firmeza, com segurança. E aí, olha, doutor Alessio, para te ajudar. Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar no site clinicagenesis.com.br e o telefone é o 11 50 83 49 33. Não fique achando que viver com qualidade de vida ruim é o normal. O normal é viver bem. E eu realmente gosto da medicina que evolui e traz pra gente mais qualidade de vida. Não é verdade? É isso aí, Cláudia. Eu concordo plenamente. Foi um prazer estar aqui novamente com você, com toda a sua produção e poder contribuir um pouquinho mais aí com o pessoal no dia a dia. Muito obrigada e até a próxima, doutor. Obrigado. Obrigada.